Fala, Igreja Congregacional de Gianópolis, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos dar continuidade ali naquele processo de interpretação, certo? Então nós vamos dar mais um passozinho aí nessa direção. Nós falamos na aula passada sobre os princípios gerais e agora nós vamos entrar nos princípios gramaticais de interpretação bíblica. Beleza? Então me acompanha aí que a gente vai agora aqui para o nosso slide. Então nós temos aí os princípios gramaticais de interpretação. Quais são eles? Em primeiro lugar, a palavra ela tem apenas um sentido e geralmente deve ser tomada literalmente. Esse é um dos princípios gramaticais aí que a gente utiliza na interpretação bíblica, ok? Então a gente sempre vai para aquele sentido literal, aquele sentido que o autor quis dar à palavra naquele momento que ele escreveu, e normalmente isso tem apenas um sentido, obviamente, ok? Depois a gente percebe que as palavras, embora elas tenham aí um único sentido, mas você precisa observar o sentido que ela tinha no tempo que o autor vivia. Isso porque as palavras podem ter significados diferentes em tempos diferentes e também em lugares diferentes. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu estava de férias em Florianópolis, e daí eu até contei essa história para os meninos aqui da equipe outro dia. E aí eu fui na padaria de manhã cedo, e aí fui comprar pão, e aí eu vi lá, tem uns bolinhos assim, que em alguns lugares são conhecidos como cueca virada, E como eu estava vivendo em Curitiba nessa época, lá em Curitiba o nome disso era cueca virada. E aí eu olhei para a moça e falei assim: olha, coloca aí umas 300 gramas de cueca virada para mim. Aí a menina do caixa me olhou assim, assustada, nervosa. Que papo é esse de cueca virada? Aí eu disse: espera lá, calma, muita calma. Pode estar havendo aqui um problema cultural. Eu moro no Paraná, e lá o nome disso aqui, aí eu apontei assim, o nome disso aqui é cueca virada. Como é que vocês chamam o nome disso aqui? Ela falou: orelha de gato. Eu falei: então, é isso aí, 300 gramas de orelha de gato. Então, eu estou contando isso para vocês entenderem que o sentido da palavra na época que o autor vivia é importante de você observar, exatamente para não ter esse problema, ok? Esse problema de ordem cultural, Outra coisa interessante é: interprete a palavra em relação à sua sentença, em relação ao seu contexto, Isso também faz toda a diferença, Esse mesmo caso que eu contei, essa questão cultural, mudança de localidade, os nomes mudam, variam, você também precisa olhar isso dentro de um contexto, Por exemplo, tem uma frase que eu sempre utilizo assim. Eu vou dizer a mesma frase duas vezes, mas eu vou fazer uma pontuação diferente nessas frases, ok? Presta atenção. Me dá um pouco de água fresca. Essa é a primeira. A segunda: me dá um pouco de água fresca. Perceberam? As palavras são as mesmas, a frase é praticamente a mesma, mas uma diferença de pontuação mudou todo o sentido da frase. Em uma, a água é fresca, Na outra sentença, a pessoa a quem eu estou pedindo a água é que é fresca, entendeu? Aí você percebe que essa questão de fresca tem um sentido pejorativo em uma sentença e outra não tem. Então você também tem que observar o contexto,
tem um escrito aqui que não me vem à memória agora, que o apóstolo Paulo está sendo irônico. Quando ele está falando dos dons, não é? Ele está falando ali da questão de quem tem o dom de línguas, que edifica-se a si mesmo, ele está sendo irônico. E muitas vezes essa ironia as pessoas não percebem, elas acham, não, eu tenho que falar bastante línguas porque eu vou edificar a mim mesmo, e aí não é bem assim que a banda toca, ok? Nós vamos fazer agora, queridos, uma análise. Eu queria que você fizesse essa análise comigo, aí da primeira epístola de João, capítulo 1, não é? O verso 1 e 2, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Presta atenção nessa palavra aqui, ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Não é? Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão, quando a gente está falando do verbo, não é? Ele se refere ao verbo da vida, ok? E depois diz que essa mesma vida que nós estamos falando dela aqui, ela se tornou manifesta, não é? A quem que essa vida se torna manifesta? Se tornou manifesta a nós, não é? Que somos capazes, de uma vez que essa vida é manifestada, de dar testemunho, de anunciar essa vida eterna. Mais uma vez a palavra vida aqui, não é? Agora ligada ao contexto da eternidade, essa vida eterna que estava com o Pai. E que mais uma vez nos diz aqui, né, essa vida que estava com o Pai, ela então nos foi manifestada, não é? E nessa análise agora gramatical que nós estamos fazendo, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra aqui, verbo. E por quê? Por que João utilizou essa palavra verbo? Essa é a grande questão. Por que ele quis utilizar essa expressão verbo? Não é? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar sobre essas três perguntas. O que significa a palavra verbo? Ali, quando João escreveu, porque ele escreveu sobre o verbo, o que significa? Não é? Qual o sentido que ele deu para essa palavra? Qual é o significado no contexto, né, que surge essa palavra verbo? Não é? É isso que eu quero que você vai pensar. Nós estamos fazendo agora uma análise gramatical. E aí, quando você pensa comigo, em primeiro lugar, verbo, o termo grego é logos, que significa palavra, no sentido de comunicação. Aquela palavra emitida, aquela palavra dita, pronunciada, não é? Ela tem esse sentido. Então, significa isso, não é? Mas qual é o sentido?
O sentido do que João está querendo dizer é que esse verbo, essa palavra é a palavra de Deus, não é? Se você for ler comigo lá o Evangelho de João, o capítulo 1, está dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então aí a gente pode observar que Jesus, ele é o verbo no sentido dele ser a palavra de Deus encarnada, não é? Por meio desta palavra que deu origem a todas as coisas, nenhuma das coisas que foram feitas teriam sido feitas se não fosse mediante essa palavra, esse verbo de Deus, essa voz de comando de Deus que deu origem e sustenta todas as coisas. Está dizendo que essa palavra de Deus se tornou homem em Jesus Cristo, ok? E o significado do contexto é que o verbo pelo qual Deus se comunica, né, ou seja, ele comunica a sua vontade, ele proclama os seus decretos, esse verbo então habitou entre nós, esse verbo então, ele se fez carne. E aí se você voltar comigo lá para aquela análise que nós fizemos, aí você começa a perceber que faz sentido, porque aqui nós temos, mais uma vez aqui, o verbo, né? Vamos voltar aqui, o verbo, olha ele aqui, esse verbo aqui, ele é o verbo da vida. A palavra de Deus é que deu origem à vida, não é? Na verdade, a partir desse momento, o verbo, ele na verdade, ele é a própria vida. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o verbo que dá origem à vida, na verdade, é a própria vida que então se manifesta, não é? Se manifesta o homem, e essa manifestação, como se dá essa manifestação? Através da encarnação de Jesus Cristo. Por isso que você precisa observar aí essa análise que nós acabamos de fazer. Combinado? E aí, eu queria que você agora, voltando aqui comigo, vamos continuar para mais alguns princípios aí gramaticais de interpretação. Então, quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada, não é? Um outro, quando a proposição não caracteriza a coisa descrita, pode ser considerada como figurada. Essas são exceções àquela primeira regra de interpretação gramatical que estávamos conversando ainda há pouco, que dizia que a palavra tem apenas um sentido e ela deve ser tomada no seu sentido literal, considerando o sentido que o autor deu a ela na época em que ele escreveu e também o contexto onde essa palavra foi utilizada. Mas existe na Bíblia também linguagem figurada, não é? E a gente precisa tomar bastante cuidado com essa questão. E aí eu gostaria que você, não é, aí fosse para mim lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, eu gostaria de fazer uma pequena análise com você, rapidamente, para você entender esses princípios que nós estamos falando aqui para você, ok? Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim:
Indo para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Não é? E eu tenho algumas perguntas para fazer. A que se refere a pedra sobre a qual a igreja deveria ser edificada? Não é? A gente está vendo um objeto aqui inanimado, não é? Caracterizando ou sendo, de certa forma, comparado com a igreja. E a igreja nós sabemos que são pessoas, não é? Então, existem algumas possibilidades quando nós analisamos isso aí. A primeira, a pedra pode significar a confissão de Pedro a respeito de Jesus. Não é? Qual foi essa confissão de Pedro? Não é? As pessoas Jesus estava perguntando, os homens aí, quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, um dos profetas e tal, mas vocês, ele fala para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação, essa confissão de Pedro pode significar a pedra, não é? A ideia da pedra aí é de ser o alicerce sobre a qual a igreja é edificada, não é? Mas essa não é a única possibilidade aí, não é? A pedra também pode significar o próprio Jesus como o Filho do Deus vivo. Em muitos outros textos bíblicos afirmam que Jesus é a pedra de esquina que foi rejeitada e tal, e, enfim, muitos outros textos bíblicos afirmando, né, que Jesus seria a pedra, ele como o Filho do Deus vivo. Nesse contexto do verso, isso também é possível olhar dessa forma, né? Não a confissão, mas o fato de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas existe uma terceira possibilidade, que a pedra pode significar o próprio Pedro, não naquele contexto da Igreja Católica, que deu origem à doutrina do papado, né, dos papas, da infalibilidade papal, do Papa ser um sucessor, como se Pedro fosse um sucessor de Cristo e os papas na sequência, não é, sendo sucessores de Pedro, mas não nesse sentido, mas no sentido de que Pedro seria aquele imbuído da tarefa de pregar o Evangelho a judeus e a gentios, não é? Esse contexto pode nos sugerir algo parecido, não é? E essa é uma das possibilidades aí que todos os intérpretes e estudiosos têm chegado, não é, nesse sentido, não é, para você observar. Mas em que sentido deve se tomar a palavra pedra então nesse contexto, não é? Vamos pensar um pouquinho comigo? A pergunta, deixa eu sair daqui porque tomou espaço. A pergunta do contexto versa sobre quem diziam os homens ser Jesus. E depois,
sobre o que os discípulos diziam ser Jesus. Começa com um conceito amplo, não é? O que os homens dizem a meu respeito, e depois Jesus se refere aos seus seguidores que andavam com ele, o que vocês dizem? E o contexto sugere para a firme convicção de que Jesus é o Cristo. E se você for parar para pensar, para ser igreja, você precisa ter essa firme convicção de que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado de Deus, Ele é o Salvador do mundo. E com base nessa firme convicção é que a igreja é construída. A igreja de Jesus Cristo é construída sobre essa confissão, firme confissão de que Jesus é o Cristo. Perceberam aí como é que a gente trata essas questões? Não é? Vamos lá para mais alguns princípios. Não é? As principais figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere apenas essas partes principais para tirar conclusões. Isso no caso de você estar interpretando uma parábola, ok? E aí vamos analisar então Mateus capítulo 7, não é? Os versos de 1 a 5, que dizem assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Preste atenção aqui nessa palavra forma, ok? Eu quero que isso aqui fique bem gravado para você aí logo de cara, beleza? E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no teu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Deixa eu sair mais uma vez aqui, porque eu percebi que comi um pedacinho aqui do texto, ok? Então, olha só. Muitos, quando olham para esse texto, eles já logo de cara pensam assim: a gente não pode julgar ninguém, não é? Já tomam logo essa questão dessa maneira, não é? Mas, queridos, aqui não está falando sobre não julgar de forma alguma. O que ele está preocupado é com isso aqui que nós marcamos aqui, é com a forma como o julgamento é feito. Essa é a grande questão. Havia um radicalismo muito grande na forma de julgar o outro. Eu acho que eu até usei esse texto numa devocional nossa um tempo atrás, quando eu falei sobre a questão de ter dois pesos, duas medidas, né? Quando a gente abordava aquela questão do olho por olho, dente por dente, a ideia da lei era trazer equilíbrio, não é? Trazer justiça na medida do agravo causado. Porque o que acontecia? Uma pessoa era ferida numa briga e se ela perdesse um olho, ela queria assassinar a outra. Não é? E a ideia do olho por olho era manter a punição na medida do dano causado.
para evitar o excesso, para evitar, não é, o exagero. E aqui a gente percebe que a forma como as pessoas julgavam o outro era uma forma que destruía, era uma forma que sentenciava a destruição e a morte. E é por isso que Jesus está dizendo aqui que a mesma forma com que você, a forma como que você julga, vai ser a mesma forma com que você vai ser julgado. Percebe? A mesma medida, e aqui fala uma outra coisa, ali tem a forma, não é? Aqui tem uma outra palavra que é medida, não é? É a medida que você usa para emitir o julgamento. Essa mesma medida usada com outros, né, vai ser a mesma medida usada para medir aquele que está fazendo o julgamento, se for manter o princípio de equidade. Então ele não está falando para não julgar, é para não julgar desta forma e nesta medida. Não é? Por quê? Porque aqui no texto você repara de uma maneira muito clara comigo que a facilidade de reparar o cisco no olho do irmão. E esse cisco significa algo pequeno, né? Algo extremamente pequeno. Algo assim minúsculo. É como se fosse um pontinho. Estão vendo esse pontinho aí? Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí, um pontinho, né? É alguma coisa extremamente pequena. Nós temos a capacidade de enxergar as mínimas coisas, as coisas mais insignificantes na vida de quem? Na vida do irmão, né? Aí a gente consegue ver os mínimos detalhes na vida desse irmão. Agora, nós não temos a mesma facilidade de reparar, não é? Como usa essa palavra aqui, nós não temos a mesma facilidade de reparar a viga, né? Aí a viga já é um troço assim, ó, enorme, não é? Enorme. Essa viga está dentro do olho da gente, é um pedaço de pau, um graveto enorme, mas nós não temos a menor capacidade de enxergar isso. Então o nosso julgamento, ele vai ser um julgamento desproporcional, ele vai ser um julgamento injusto, porque nós não temos sensibilidade para ver em nós o que está errado, mas temos sensibilidade aguçada para ver o que está errado na vida dos outros. Percebe? Está entendendo que ele está dizendo para a gente não julgar desta forma? Está percebendo que ele está dizendo para a gente não julgar com essa medida, porque nós somos insensíveis para enxergar o problemão que temos, mas somos ávidos, experts de enxergar o ciscozinho, a poeirinha que está no olho da pessoa, né? E é por isso que esse tipo de julgamento ele é hipócrita, né? Porque você precisa primeiro tirar a viga do teu olho. A primeira coisa a ser feita, a primeira, antes de você olhar para quem quer que seja, você tem que olhar para você. Primeiro você trata de você, primeiro você cuida de você. Aí então, uma vez vendo de maneira clara, porque olha só, a sua visão, ela está prejudicada por causa da viga, não é? Essa visão aqui, ela está prejudicada, e aí fica complicado você fazer aí qualquer julgamento, porque você não está vendo claramente, entendeu? Você não está vendo claramente.
E só quando você vê claramente é que você pode ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Só quando você consegue ver claramente. Ok? Deixa eu apagar essa minha bagunça toda aqui. Por quê? Principalmente aqui embaixo. Somente aqui embaixo, preciso apagar isso aqui, porque eu quero deixar aqui para vocês alguns versículos para vocês meditarem. Não vai dar tempo de eu ler isso aqui tudo, mas são versículos que falam para a gente julgar algumas coisas, não é? Tem um outro verso, principalmente esses dois de Coríntios, fala, né, que a gente precisa julgar questões relativas a irmãos, a coisas que acontecem na igreja. Lá em Corinto, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, 31, diz para a gente julgar a nós mesmos, para que a gente, né, não venha a ser condenado, não é? E depois aí João capítulo 3, de 17 e 18, Jesus está dizendo que ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar, não é? E aí é nesse sentido que aquele que não crê em Jesus já está condenado, a gente não precisa condená-lo de maneira alguma. Então nós deveríamos, de certa forma, nos aproximar aí mais de Jesus nesse sentido, não é? E Romanos capítulo 2, o verso 1, esse eu quero ler, que diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então aqui, mais uma vez, tem toda aquela ligação com aquilo que a gente estava falando, com a hipocrisia. É por isso que o jeito de lidar com a hipocrisia é você tratar com você, tirar primeiro a viga que está no seu próprio olho. Combinado? Vamos continuar aqui? Mais princípios gramaticais de interpretação. Interprete as palavras dos profetas no seu sentido comum, literal e histórico, a não ser que o contexto ou a maneira que se cumpriram indiquem sentido simbólico. O cumprimento também pode se dar em etapas. Não é? Quando você lê aí Mateus capítulo 24, os versos 1 e 2, está falando ali sobre a destruição do templo. Jesus está no Monte das Oliveiras, diante do templo, e os discípulos falam: olha que construções e tal. Jesus fala assim: verdade, verdade vos digo que não ficará aí pedra sobre pedra. Não é? Jesus fez uma profecia que 40 anos mais tarde ela se cumpre, não é? Aquela linda e imponente edificação foi completamente destruída pelo Império Romano sob o comando de Tito por volta do ano 70. E Flávio Josefo, que foi um sacerdote judeu, historiador, que viveu durante aquele tempo, ele afirma que depois que a cidade foi tomada, Tito deu ordem para que o templo e a cidade fossem demolidos e até as fundações retiradas. Dá para perceber isso? Complicado, né? E aí, queridos, só para a gente poder finalizar, vocês vão fazer um exercício em grupo, ok? Ou sozinho mesmo, dependendo aí, né, com quem você está em casa. Você vai ler Lucas capítulo 15 e você vai fazer uma interpretação desse texto com as ferramentas ensinadas até agora. E para te ajudar, eu fiz algumas perguntas. Lembra lá na fase da observação que você tinha que fazer perguntas para o texto? Pois é, eu fiz algumas. Qual foi o objetivo que motivou Jesus a falar sobre essa parábola? Segundo, o pastor, que é aquele que perdeu a ovelha, a mulher e o pai representam quem nessa parábola? O filho mais velho representa quem nessa história? A parábola fala dos perdidos, um animal, dinheiro e, por fim, um filho. O que isso significa no contexto?
E por último, qual é a mensagem central dessa parábola com 3 histórias em uma? Porque é uma parábola com 3 exemplos diferentes, mas ela é apenas uma coisa. Você tem aí essa semana para você fazer esse exercício, ok? Faça com calma, não é? Pode compartilhar no grupo do WhatsApp aí também as tuas dúvidas, pode compartilhar aí o que você encontrou. E na semana que vem, antes da gente dar continuidade na nossa próxima aula, a gente vai resolver esse exercício aqui juntos, ok? Combinado? Então termine aí orando uns pelos outros e eu te vejo aí na nossa próxima Escola Bíblica Dominical, beleza? Um abraço, fique com Deus.